Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, gente. Ai, coisa boa ouvi-los. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Federação Brasileira de Hemofilia, nós damos as boas-vindas a cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao FBH Convida e Juntos pela Hemofilia. O FBH Convida e o Juntos pela Hemofilia, nós estamos falando do maior evento de hemofilia do Brasil. Aqui, juntos, nós celebramos as conquistas das pessoas com hemofilia e outros transtornos hereditários de coagulação. Realizado pela FBH, foi idealizado especialmente para aproximar, promover e trazer informações à comunidade brasileira de coagulopatias hereditárias sobre tratamentos e prevenções. A Federação Brasileira de Hemofilia, a FBH, ela iniciou sua trajetória lá em 1976. Estamos falando de 49 anos atrás. E desde então é a representante soberana, oficial e legítima das pessoas com hemofilia, von Willebrand e outras coagulopatias hereditárias aqui do país. Nossa organização é a única representação brasileira filiada à Federação Mundial de Hemofilia, a WFH, junto a mais de 152 países. Seguindo o formato da WFH, nós temos uma associação filiada para cada um dos estados brasileiros, que replica o trabalho da FBH. Atuamos junto à comunidade de coagulopatias hereditárias, ao Ministério da Saúde e demais órgãos governamentais e com a comunidade científica para a construção, ampliação e também para a melhoria da política nacional de atenção na assistência e tratamento das mais de 34 mil pessoas com coagulopatias hereditárias que nós temos hoje no Brasil. A FBH, ela atua em parceria com o Ministério da Saúde, Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, e hemocentros coordenadores e regionais de todo o Brasil, para que a política nacional de atenção às coagulopatias hereditárias seja efetivamente executada. Nós aqui, depois de acolher a todos vocês com essas informações, registramos e agradecemos a presença da nossa presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, Tânia Maria Onze Pietrobelli. Também conosco o presidente da Federação Mundial de Hemofilia, César Alejandro Garrido. Também do diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Dr. Arthur Lobato Barreto Melo. E também da Coordenadora Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, doutora Luciana Maria de Barros Carlos. Saudamos ainda, de forma muito especial e carinhosa, os nossos palestrantes, representantes de associações, hemocentros, profissionais da saúde, pacientes, familiares que estão conosco. Todos vocês, muitíssimo obrigada pela presença. E o nosso evento, ele conta com os seguintes patrocinadores: Pfizer, Roche, Casa Perini, Federação Mundial de Hemofilia, Astellas, CSL Behring, Novo Nordisk, Sanofi e Takeda. Bom, para dar início aos nossos trabalhos, não poderia ser de outra forma, nós convidamos a presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, Tânia Maria Onze Pietrobelli. Tânia é a presidente da FBH desde 2009. E sob a sua gestão,
ela conquistou o tratamento profilático aqui no Brasil, junto ao Ministério da Saúde, para todas as pessoas com hemofilia. Em 1992, ela fundou a Associação de Hemofílicos do Rio Grande do Sul, filiada, é claro, à FBH. Foi vice-presidente da FBH de 2005 a 2009. Desde 2007, ela é membro do board da Coalición de las Américas como coordenadora de Relações Públicas e Institucionais. Recebam com muito carinho a nossa presidente, Tânia. Boa tarde a todos. Dizer que eu estou extremamente feliz e, em nome da Federação Brasileira de Hemofilia, quero agradecer às associações, em nome do Jorge Pereira, que é o nosso vice-presidente, agradecer à Hemorrede, em nome os centros de tratamento, os hemocentros, em nome da Selma, da doutora Selma Soriano, que está fazendo uma grande mudança em São Paulo. Não dá para deixar de falar na doutora Selma, porque o estado de São Paulo é gigantesco e exige muito controle, muito trabalho. Ela veio há um mês, né, contribuindo, e tem um trabalho muito parceiro junto da coordenação de sangue, do Ministério da Saúde, da Federação e da Associação do CHESP, que representa o estado de São Paulo. Mas quero agradecer imensamente o doutor, o nosso presidente César Alejandro Garrido, que 2 dias ele levou para chegar no nosso evento, porque ele viaja o país todo para melhorar o tratamento de todos. Eu considero César Garrido a pessoa que fez a grande mudança no mundo. Por quê? Não é um presidente que fica ali só com o nome de presidente. Ele realmente visita os países para melhorar o tratamento em todo o mundo. Muito obrigada, César. Impressionante o teu trabalho feito no mundo. É de quem realmente quer mudar. Agradecer o Arthur, né? Doutor Arthur, da SAES, diretor da SAES, que tem feito um trabalho maravilhoso desde que assumiste, nos recebeu com tanto carinho e com tanta, assim, ao mesmo tempo, simplicidade, que a gente se sentiu muito à vontade para falar nossas conquistas e nossas necessidades. Eu saí de lá impressionada. Doutora Luciana Genro, meu Deus, não, desculpa. Doutora Luciana Carlos, que tem feito um trabalho muito, muito, muito importante, humanizado. A gente trabalha junto, assim, a todo momento, a toda a coordenação de sangue, né? O seu time, que é maravilhoso, que é assim, de uma atuação impressionante de como é fácil de falar, como resolvem as situações, como, assim, numa leveza, né? num amor ao que fazem, né? E a gente viu o quanto tu amas isso. Eu acredito que muita coisa vai melhorar, já é ótimo, né? Mas vai melhorar muito mais. Depois o doutor Arthur vai anunciar uma coisa muito boa, muito boa. Então, nós estamos no 7º evento, mas eu acredito que esse evento é realmente o melhor. Porque nós temos coisas boas para falar.
Temos que reestruturar hemocentros, né, recursos humanos de pessoas e a estrutura física, sim, mas nós temos tratamento para todos, né, preventivo e pelo SUS. César, sério, o Brasil é maravilhoso. É muito bom trabalhar aqui, porque a gente avança a cada ano. Então, assim, eu creio, sim, César já falou para nós, né, que a gente é um exemplo no mundo, e eu acredito que sim, mas é pelo trabalho que se tem feito, seguindo as orientações da Federação Mundial, junto ao Ministério da Saúde, junto aos hemocentros do país, junto às associações filiadas. As associações filiadas à Federação Brasileira, elas cresceram muito. A gente percebe como elas são importantes nos estados, extremamente importantes. Gente que faz, gente que toma atitude, gente que busca conhecimento. E esse evento é extremamente importante para isso. E também agradecer a ginecologia. O doutor José Maria, que está aqui, nunca se trabalhou com a ginecologia, como a Federação Mundial agora foca, né, também nas mulheres. Até agora, os homens tinham hemofilia, têm hemofilia, e as mulheres eram portadoras. Hoje, a gente sabe que a mulher também sangra. Se tiver um diagnóstico abaixo de 40, a mulher sangra. Por exemplo, eu. Todas as cirurgias que eu fiz, precisei de sangue. Então, doutor José Maria, a parceria com a ginecologia é assim, não tem volta. O senhor aceitou o convite, né? Vocês... ai, meu Deus, me deu um branco. A sociedade, isso, de ginecologia, a sociedade de ginecologia aceitou esse desafio e agora não tem volta. Mas nós vamos melhorar muito isso, porque nós precisamos agora também diagnosticar, né, doutora Luciana? Nós precisamos diagnosticar as mulheres. E acho que não é complicado, depois que a gente tiver ali, já temos um apoio da Federação Mundial, né, no PACT, para trabalhar nisso, e diagnosticar antes as mulheres das famílias que têm hemofilia, né? Agradecer muito os laboratórios farmacêuticos. Sem eles, a gente não teria condições, já que a gente faz um trabalho voluntário, de fazer um evento desses. E os laboratórios farmacêuticos, eles têm responsabilidade social. Então, a gente fala assim, né, que não é um favor, e a gente percebe isso nos laboratórios. Eles têm a função de criar novas terapias, de melhorar os tratamentos, e também, não adianta nada ter os tratamentos se a gente não educa. Não só profissionais, como também pacientes, familiares, associações. E a gente vem fazendo isso. Então, assim, obrigada a todos, gratidão imensa mesmo a todos que estão aqui, porque nós realmente vamos crescer a cada dia. Obrigada, associações, que sem elas a federação não existiria. E somos, né, afiliada à Federação Mundial e representamos oficialmente. Grande abraço a todos, sucesso. Agora eu vou sentar aí para aprender bastante. Nós agradecemos aqui as palavras da nossa presidente. Convidamos agora o senhor César Alejandro Garrido, presidente da Federação Mundial de Hemofilia. O senhor Garrido é empresário e pai de um filho com hemofilia A grave. Começou o seu trabalho voluntário na Associação Venezuelana de Hemofilia em 1998.
É voluntário da Federação Mundial de Hemofilia desde 2000 e foi membro do Conselho de Administração desta organização internacional dos anos de 2002 até 2010 e, posteriormente, de 2014 até os dias atuais, quando cumpre o seu segundo mandato como presidente da WFH até 2028. Ele tem uma atuação destacada junto à criação de novos laboratórios de diagnóstico na Venezuela e campanhas de testes e diagnóstico para pessoas com hemofilia na Venezuela e na América Latina. Ele também fez parte de programas internacionais que aumentaram o acesso a medicamentos, programas que desenvolvendo visitas, workshops, conferências e campanhas de divulgação, educação e identificação para HCP e outros distúrbios de coagulação em mais de 60 países ao redor do mundo. Nós vamos agora ter o prazer, então, de ouvir o senhor César Alejandro Garrido. Gracias, muy amable. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes, en realidad, distinguidos representantes del Ministerio de Salud, de diferentes gremios y aliados de la hemofilia en Brasil, y por supuesto los pacientes, tratantes, familiares de pacientes, en fin, tratando de que podamos desarrollar aún más de todas las palabras tan hermosas que dijo Tania de mí. Tenía tiempo que no las escuchaba, desde que no escuchaba las de mi mamá, pero ahora por lo menos tengo este tipo de compromiso, porque obviamente es un compromiso. Cuando Tania dice que César Garrido como presidente de la Federación Mundial haya trabajado, lo que más me interesa es que en el caso de Brasil yo he sido testigo de los avances que han habido en los últimos años. No hace falta remontarse a aquella época en que discutíamos sobre la profilaxis, antes discutíamos sobre el uso de los CFC, sino que de alguna forma Brasil ha venido dando pasos importantes de crecimiento que me consta que han servido de ejemplo a nivel mundial. ¿Ok? Ya compartirán aquí las buenas noticias, las recientes buenas noticias, pero no me corresponde a mí. Lo que me corresponde a mí es decirle qué podemos seguir haciendo hacia el futuro juntos. Recientemente, hace aproximadamente 3 meses, creo yo, la Organización Mundial de la Salud adoptó 3 resoluciones en favor a 3 peticiones que la Federación Mundial había realizado. De alguna forma, en alguna parte de Brasil tenían que sentir este impacto. Las 3 resoluciones en materia general trataban de eliminar de la lista de medicamentos esenciales el uso de crioprecipitados. Imagínense ustedes de cuántos años estamos hablando de eso en Brasil, pero todavía estaba dentro de la lista de medicamentos esenciales de la OMS y ha sido definitivamente removido y puesto solo como condición en países donde no hay ninguna otra opción. Otra de las resoluciones es el uso de los recombinantes, el tratamiento de la hemofilia B con factor B, no con complejo protombínico únicamente. Y la tercera, quizás la que abre hacia el futuro, el reto que tenemos tanto Brasil como Federación Mundial, es la aceptación del uso del emicizumab dentro de la lista de medicamentos esenciales. Esto hay que verlo como lo planteamos en el momento, que es un innovador de los cuales le ha abierto la puerta a otros que vienen en el camino y que están ya tocando la puerta como opciones terapéuticas para la hemofilia. El que la Organización Mundial de la Salud haya aceptado las 3 resoluciones que se pidieron, las 3 fueron aceptadas. Era algo no visto en muchos años. Por cierto, comentario que no tengo prueba
completa de eso, el creador de la molécula y su representante habían intentado que fuera aprobado por la OMS algo como esto y nunca había sido aprobado, siempre había sido rechazado. El que lo haya hecho la Federación Mundial, donde hubo la participación de todo el mundo, organizaciones de pacientes, organizaciones aliadas, sociedades médicas de diferentes países, diferentes gobiernos, en fin, una presentación de una data completa mundial y argumentos incluidos en la literatura totalmente, fueron la base para poder conseguir esas 3 aprobaciones. Ahora, esto no queda ahí. Esto ha pasado a que ahora nos convertimos, dicho por la misma OMS, en un aliado de ellos y a la vez un consultor. De manera que es un reto para los que estamos aquí y para la misma federación, el continuar con las investigaciones, el continuar con las publicaciones. Añoro la época en que los hematólogos en Brasil presentaban investigaciones, proyectos. Eso está faltando, eso está haciendo falta, porque es la fórmula de poder convencer y hacer incidencia en políticas públicas. De manera que creo que este momento en que estamos viviendo, en la aparición de nuevas terapias, el entenderlas, el saberlas manejar, el ver el costo-beneficio, nos permite poder trabajar, pero aceptando el futuro. Eso es un reto que, por supuesto, hasta forma parte del plan estratégico de la Federación Mundial, el entender y aceptar las innovaciones, cómo manejamos aquello. Y tenemos un programa que es el Shared Decision Making, que es el que el paciente con el tratante se sienten y se consulten y opten por cuál es, en base a la medicina personalizada, cuál es el tratamiento que pudiera aplicar. Al mismo tiempo estamos viviendo una época en que, si bien en una esperanza o una luz en el túnel, la terapia génica, hemos visto que las diferentes casas farmacéuticas encargadas de esta investigación han ido abandonando ese proceso. Pero es, dentro de los argumentos que hay, es el impacto del poder tener la persona con hemofilia, tiene otras opciones terapéuticas que le permiten tener una calidad de vida mucho mejor, que le permiten tener pruebas de lo que ese tratamiento está siendo efectivo, y aunque tenemos la esperanza en algún momento se recobre esa intención de investigación y continuar con el proceso de la terapia génica, por los momentos nuestros pacientes tienen un futuro promisor. Creo que eso, junto con lo que comentaba Tania, el enfocarnos, el dejar el estigma de hace 5 años, hemos procurado en que las mujeres con hemofilia, cosa que si alguien graba esto y pasa un video en aquella época, dice que yo no sé nada de lo que estoy hablando, pero mujeres con hemofilia, o sea, eso es algo que no se decía jamás en ninguna entrevista de radio o televisión, y hoy en día se trata de hablar con absoluta facilidad, pero como bien le decía a mi compañero aquí de podio, falta estadística, falta averiguar, falta consultar, falta romper estigmas, y estoy seguro que Brasil en eso avanzará. No veo por qué, no hay un ejemplo para que se piense algo contrario. Así que finalizo esto deseando que tengamos un verdadero exitoso encuentro como fue el año pasado y como han sido otros, y los estaré acompañando aquí con mucho gusto. Gracias y que disfrutemos, pues. Obrigada pelas relevantes palavras, senhor César. E nós chamamos agora o Dr. Arthur Lobato Melo, diretor do Departamento Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, para uma saudação de boas-vindas a todos vocês. E o Dr. Arthur Lobato Barreto Melo, ele é médico de família e comunidade pelo Programa de Residência Médica em Rede da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, pós-graduado em Saúde Pública
pela USP, pela Universidade de São Paulo, em preceptoria em Medicina de Família e Comunidade, pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e em Gestão de Programas de Residência em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. Bom, o doutor também é mestre em Políticas Públicas em Saúde pela Escola de Governo Fiocruz. Doutor Arthur, microfone à sua disposição. Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Acho que hoje talvez eu saia um pouquinho da fala institucional e traga um pouquinho para o pessoal, apesar de que as duas realidades convivem diariamente, né? Eu entrei como diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática dentro da Secretaria de Atenção Especializada há por volta de 7 meses. E eu lembro que no dia da minha nomeação, eu tive uma reunião com Tânia. O secretário ia recebê-la, mas por alguma questão de agenda não poderia. E aí Tânia estava lá esperando a agenda. E naquele momento eu ainda não tinha coordenadora de sangue e hemoderivados. Então, era uma pauta extremamente nova e de difícil compreensão ainda. E lembro que desde a faculdade é sempre muito difícil entender os fatores de coagulação, aquelas coisas todas. Sempre foi muito difícil. E lembro que conversamos, Tânia explicou muito bem sobre a federação, sobre a situação da hemofilia, o quanto precisava que o Ministério da Saúde atuasse em diversas questões, e a partir daí fui aprofundando na discussão. Alguns meses depois, a doutora Luciana Carlos chegou como coordenadora de sangue e hemoderivados, com o mundo do sangue todo precisando de atenção, precisando de direcionamento, e aos poucos fomos organizando a casa, né? E sempre contando com uma equipe técnica que trabalhava já há muito tempo. Estou vendo Verinha aqui, que acho que muitos de vocês conhecem a Verinha, já negociaram com ela as medicações. Eu estou vendo várias pessoas fazendo assim, balançando a cabeça. Eu acho que Verinha merece todo... que me ajudou bastante, inclusive nesse período em que Luciana ainda não estava, por ter uma grande apropriação da pauta. E a minha assessoria, que sempre teve junto nesses momentos. E alguns meses atrás, o secretário Mozart Salles trouxe a questão de um pacientezinho, o João, lá em Pernambuco, que tinha muita dificuldade de fazer o fator 8 pela forma de administração, tinha machucado o braço, estava com fotos bem desagradáveis, e quando falei para a Luciana, a gente está com essa questão. Ela falou, não, eu tenho a solução. Essa discussão já está comigo aqui. Inclusive, deixa eu mandar outras fotos de outras crianças que estão passando por isso. E aí, imediatamente, ela comprou, resgatou a briga que Vera já tinha pronta. Né? Aqui, sobre isso, está aqui. Melina estava chegando também como consultora em coagulopatias, e, do nada, viramos monstros na discussão da hemofilia em relação à revisão da ampliação do emicizumab para a faixa etária de 0 a 6 anos. E aí foi um grande trabalho, né, Melina? Um grande trabalho. Andrei está aqui, que é o meu assessor, que também passou noites sem dormir, estudando os fatores de coagulação, provavelmente também, além da forma a forma como o Ministério faz para a discussão de tecnologias, que é um tanto burocrático, mas, ao mesmo tempo, traz mais segurança para a gente, traz mais segurança para as políticas públicas em saúde, traz mais segurança para o Sistema Único de Saúde, para que a gente não saia por aí incorporando coisas que não têm evidências, que não têm benefícios, com impactos financeiros que não trazem qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, foi todo um projeto, um trabalho em cima disso, em diálogo com a Conitec, em diálogo com outras secretarias, para que a gente pudesse, de fato, implementar a ampliação do uso da medicação, que já tinha sido negada, muito provavelmente por um momento em que a gente não conseguia fazer esse diálogo, de trazer essas pessoas que estavam aqui, que entendem, que queriam se debruçar e queriam trabalhar nisso. E aí, paralelamente, entramos com as negociações com a indústria farmacêutica, e aqui vi que tem vários patrocinadores, fiz já falar ontem na audiência pública sobre doenças do sangue, o quanto essa negociação clara com a indústria farmacêutica é potente também, o Ministério da Saúde está nesse local também.
entendendo que existe um compromisso social também, deve ter um compromisso social da indústria farmacêutica em relação ao Sistema Único de Saúde, até porque é o Sistema Único de Saúde que é um dos grandes compradores das medicações produzidas pela indústria farmacêutica. Então, acho que a gente pode, né, trabalhar isso num sentido de ganho-ganho, pensando que, da nossa parte, os pacientes serão os maiores beneficiados. E aí entrou uma grande negociação com a Roche, né, Verinha, onde a gente conseguiu trazer uma redução de impacto orçamentário incrível, garantindo mais acesso à população e mudando a qualidade de vida dessas crianças. E, então, fizemos a revisão do protocolo de uso, Melina ficou sem dormir escrevendo isso, Andrei revisando, Verinha ligando para a Roche não mudar o valor de novo, eu saindo 10 horas da noite do Ministério, porque talvez não aguente, mas não sabia quando é que ia ser a reunião da Conitec. Tânia, a gente passou tanta... quando seria a reunião da Conitec, porque tinha mudado um protocolo, a legislação sobre participação social, e aí a reunião, que teria sido em novembro, só ficou para dezembro, a medicação já chegando, isso é bom também. E, enquanto isso, paralelamente, Tânia, que eu achava que eu veria numa reunião, apenas há 7 meses atrás, tivemos vários contatos, várias conversas, até que o ministro fez o compromisso formal antes da reunião da Conitec, a partir de uma cobrança intensa que veio da coordenação, do departamento e da Secretaria de Atenção Especializada, para que fosse feita uma sinalização de que precisávamos desse direcionamento, que fazia muito sentido, além, sem dúvida, da questão científica, da questão orçamentária, que estava muito bem embasada, que existia um sentido social daquilo. Que o propósito disso não era só o dinheiro economizado, era a qualidade de vida de um grupo pequeno de crianças, mas que tem de um grupo pequeno, mas que precisa ser visto também. A gente tem discutido a visibilidade das doenças do sangue e o quanto, muitas vezes, elas não são vistas não só na prevenção, que a gente está discutindo, mas das sequelas quando o paciente não é diagnosticado, o impacto social daquela criança que está em desenvolvimento, como ela chega na vida adulta, sem contar dos familiares, estava aprendendo sobre as mães que sangram, que também precisam ser visibilizadas nesse contexto. E tudo isso fez parte da nossa conversa técnica com a Conitec, com a Secretaria de Incorporações Tecnológicas, né, a SecTIC, mudou de nome agora, e trouxe cada vez mais robustez. Então, o ministro sinalizou isso socialmente, em 7 estados que estivemos presentes, dentro dos hemocentros. E aqui uma sinalização importante também desse tempo que estivemos na coordenação e no departamento, eu e Luciana, a potência da Hemorrede. A Hemorrede estava em todos os momentos com a gente nessa discussão, trazendo quais eram as perspectivas, quais eram as necessidades, como aquela família estava vivendo aquela dificuldade no território e qual era o impacto disso. E eu via o brilho nos olhos, muitas vezes, até de emoção. Nossa, vocês estão fazendo isso, vocês estão querendo fazer esse movimento? Sim, e aí eu fui entendendo cada vez mais o quanto isso tinha um impacto imenso, assim, muito mais do que a política, muito mais do que o dinheiro, mas trazer essa correlação. Que foi um pouco da encomenda que você fez. Você falou, a Tânia falou, não, eu queria que você falasse sobre qual o papel do DAET, que é esse departamento que eu tomo conta, nas políticas de coagulopatias. E eu fiquei pensando assim, poxa, como é que eu vou montar uma apresentação toda estruturada sobre isso, quando talvez essa história que eu esteja contando para vocês faça mais sentido sobre qual é o trabalho do DAET. E eu acho que esse trabalho é fazer isso, pensar como a política pública chega nas pessoas. Essa é a dificuldade que muitas vezes a gente sente quando a gente pensa nas políticas públicas, e, de novo, fazendo um grande agradecimento à Tânia, representando a Federação Brasileira de Hemofilia, representando as associações, que traz esse diálogo. A nossa necessidade é essa. Isso é que responde o que a gente precisa. E aí, sim, conversamos sobre implementação de desenvolvimento e implementação de políticas públicas que tenham sentido para as pessoas que no Brasil habitam. O Sistema Único de Saúde precisa estar direcionado para isso. Senão, fazemos políticas para outras pessoas. Construir portarias, processos no SEI, papéis e papéis e papéis, são fáceis de fazer. Implementar, que é difícil, a partir dessas dificuldades e das realidades. E aí seguimos nessa luta, até que tivemos a reunião
comissão da Conitec para apresentar de novo. Isso a gente já estava, meu Deus do céu, não aguento mais, não aguento mais. E ontem, às 6h30, depois de uma reunião de acho que 1h30, né, depois de ver muitas medicações, tivemos a aprovação da Conitec para a incorporação do emicizumab para crianças de 0 a 6 anos. Então, aguardando a portaria, a publicação, que é a última fase, a medicação está incorporada para essa faixa etária e já está pronta para disponibilização quase pronta, né, velho? Quase pronta para disponibilização nos centros cuidadores. Normalmente, esse trâmite demora por volta de 180 dias, mas uma garantia que quem está gravando está aqui, isso não vai acontecer, isso vai ser mais breve possível, considerando que a gente já estava com essa negociação há muito tempo. A Roche tem sido ultra parceira nesse sentido, de garantir a medicação assim que possível. E queremos divulgar cada vez mais, não por causa dessa implementação, que é muito positiva, mas para a gente ver essas crianças, para a gente ver essas pessoas, para a gente ver essas mães que precisam de cuidado em vários sentidos, precisam de atenção e precisam sempre de inovação tecnológica, que tragam qualidade de vida. Ontem a gente terminou com essa fala na Conitec. O emicizumab responde a essa demanda? Sim. Até o momento, sim, até que venha coisas novas. O Sistema Único de Saúde precisa ser pensado com inovação tecnológica, precisa ser dialogado com as necessidades da população, com o que se tem de mais atual. E esse é o SUS que a gente quer construir com o Ministério da Saúde, dentro do Departamento de Atenção Especializada, na SAES, na coordenação de sangue. E aqui eu não tenho como não agradecer toda a minha equipe, que ficou sem dormir mesmo. Ontem, na discussão da Conitec, a gente estava atrás de chá calmante, porque a gente estava parecendo o final do Jogo do Brasil da Copa. E a gente esperava fundo e não dava. E Melina defendendo, assim, não, mas tem isso aqui que pode ser importante. Como a gente pode conversar com a Hemobras, que também é uma ultra parceira nesse momento. Precisamos proteger a nossa indústria brasileira, que tem interesse em apoiar as demandas da população. Então, precisamos garantir esse fortalecimento da Hemobras também. Tudo isso fez parte da nossa negociação. E essa equipe, Melina, Luciana, Andrei, Vera, a Hemorrede, que tem Luani representada também, que participou da construção disso em vários momentos, a Federação representada por Tânia, e todos os demais que estão aqui presentes, interessados nessa construção. Agradeço a todas e todas, e vamos continuar construindo isso, vamos continuar vendo essa população com as suas necessidades e priorizando cada vez mais a qualidade de vida de todos e todas. Muito obrigado.